Então, sábado tem na escola Caminho do Meio aqui formação da sabedoria da causalidade. Sabedoria do Buda Mogassidi, né? Daí o Lama estava falando do Buda Amitabha e depois sobre karma. Daí me ocorreu perguntar que, enfim, estudando um pouco esse tema, essa sabedoria também está vinculada à família karma, né? E aí as traduções que eu encontrei têm a ver com esse conhecimento, essa sabedoria da execução das ações, ou a sabedoria das ações perfeitas, da perfeição das ações. Então eu queria perguntar para o Lama sobre esse termo causalidade, né? Se ele está como uma descrição de uma compreensão perfeita de karma, dessa noção, né? Então, essa é uma pergunta. E aí tem outra pergunta que é por que o Lama escolheu as 5 sabedorias como centro, assim? Se der para explicar de forma curta, como centro do método da escola. Era isso. O que eu vejo é assim, por exemplo, a compreensão das 5 sabedorias, ela nos ajuda a entender 5 formas de operação da mente que não são autocentradas, elas não estão baseadas em identidades. E, naturalmente, a gente pode tomar variados tipos de referenciais, não precisa tomar esse, né? Mas, por exemplo, se nós vamos construir uma escola budista e a gente vai construir, ajudar as crianças a avançarem, constituindo identidades, aí eu me retiro. Eu penso, bom, eu não vou botar esforço nisso. Aí tudo bem, aí nós já temos bastante iniciativas que constroem identidades, né? Agora, a gente precisaria criar alguma coisa que as pessoas entendam de algum modo o mundo interior e desenvolvam uma habilidade de mover a sua inteligência de um modo que ultrapassa um pouco o pessoal propriamente, né? Aí nós estamos fazendo alguma coisa. Tá ligado aí? Vocês conseguem ouvir? Estamos ouvindo. Eba. A ótima transmissão também do vídeo ficou perfeita. Ai, que bom. Tudo bom. Então, como esse é o primeiro encontro, eu queria contextualizar bem brevemente, assim. Ali no grupo de WhatsApp eu já falei um pouco, né, da motivação de olhar esses vídeos do Lama, mas na realidade as coisas surgiram de um jeito super, uma coisa depois da outra. Então a gente tinha essa formação da Escola Caminho do Meio e tinha umas perguntas para fazer. Daí um momento que a gente se encontrou com o Lama foi no estudo aqui, aberto nas terças-feiras, né, que ele tem esse horário assim com a Sangha. Então foi na terça e a formação da escola era no sábado seguinte. E aí a resposta do Lama foi tão preciosa que a gente pensou em assistir juntos o vídeo dele dando essa resposta com a equipe, né? Então a Luta aqui estava nesse dia também. Então a gente foi assistindo o vídeo do Lama e pausando e conversando, né, sobre o que ele estava explicando. E aí foi uma experiência bem legal, assim. Então a gente ficou com motivação de todo mundo ficar estudando o material nas terças seguintes. A gente fez outras perguntas. E aí a gente pensou, ao invés de ficar estudando sozinho, cada um na sua casa, os vídeos, né, vamos se juntar, porque aí a gente assiste junto e dialoga, e aí a gente vai aprofundando junto. Um vê uma coisa, o outro vê outra, e isso vai aprofundando. E como ele está falando de educação e a gente está trabalhando na área, mesmo quem não está trabalhando como professor, mas que tem um filho ou está querendo aplicar isso de alguma maneira, né, no seu cotidiano, então tem essa demanda de ir aplicando. Então o estudo em grupo também ajuda nisso, né, nos exemplos e tudo. Então surgiu a ideia do grupo de estudos inicialmente aqui no SEB Caminho do Meio, para a gente como Sangha, como comunidade, poder assistir juntos,
Mas como eu passei recentemente por Curitiba, surgiu também essa vontade de, então a Sangha é mais ampla do que só o caminho do meio, né? Então, através do Zoom, a gente abrir esse espaço para quem está atuando nessa área conversar junto, assim. Então, essa aventura agora, nas quintas, a gente fazer esse teste, né? Experimentar isso. Então, isso só de contextualização, assim. Daí, nesse primeiro trechinho, tem 2 perguntas, né? E hoje a gente vai olhar só para a segunda, na verdade, porque também nem vai dar tempo de olhar tudo. Então, como a formação era sobre a sabedoria da causalidade, eu primeiro fiz uma pergunta sobre a sabedoria da causalidade, que o Lama responde no final. E aí uma segunda pergunta era essa de por que as 5 sabedorias são o eixo para quem está atuando na educação. Ali eu pergunto o eixo para a escola, né? Mas não é só o eixo da escola, assim, também é o eixo da visão de ação no mundo no SEB, né, Luiz? Assim, elas têm essa relação com essa forma de agir no mundo. Mas aqui, dentro desse contexto, a pergunta é por que as 5 sabedorias são o eixo da proposta pedagógica da Escola Caminho do Meio. Então, é sobre isso que a gente vai olhar agora. Daí o Lama começa diretamente respondendo a essa pergunta. E aí é bem bonito como ele fala que, assim, se a escola vai ser budista e vai criar uma identidade a partir do budismo, então não faz sentido, né, fazer isso. Mas se a gente desenvolver uma habilidade para olhar o mundo interno e ir além dessa experiência de identidade, assim, desse limite, que as 5 sabedorias são um caminho para isso, né? Então, daí surge a noção de identidade e essa noção do mundo interno, né? Que no final ele diz, se a gente vai ajudar as crianças a entenderem o mundo interno e fazerem outra coisa que não seja consolidar uma identidade individual, esse é o nosso enfoque, assim. Então, não sei se a gente faz uma rodada agora sobre essa parte. Então, na realidade, eu gostaria de escutar de novo. Eu vejo depois, no outro momento, eu vejo. Porque eu tinha ficado com a noção de que ele fala sobre a construção, uma escola que fortalece a construção de identidades, como essência que as escolas fazem, né? Surgimento no mundo a partir de uma identidade. Essa realmente é um esforço interessante, mas ele é desnecessário, já tem muitas escolas, né? Aí eu queria ver essa questão da identidade budista, porque esse é um tema, né? Se a escola é budista ou não, né? Eu não sei se essa resposta ela toca nesse assunto, sabe? A mim me confunde nesse momento, né? Esse é um super tema, né? Daí o Felipe está dizendo para a gente assistir de novo. Alguém de vocês quer falar alguma coisa antes da gente assistir de novo? O Fausto. Oi, pessoal. Não, achei legal a fala do Felipe, porque a Carol pediu para o Lama falar de forma sintética e ele falou de forma bem sintética, né? Mas me chamou a atenção, claro, essa é uma questão, né? Se a escola é budista ou não, mas independente disso, me pareceu uma resposta direta no sentido de que a ideia é sair do auto-centramento, né? Independente de ser budista ou não, a ideia seria sair do auto-centramento, né? A ideia é o quê? A gente não ouviu direito. Fala um pouquinho mais devagar. Tá, aqui tá um ruído, né? Não sei que ruído é esse. Acho que talvez seja o microfone das outras pessoas, não sei. Isso. Que tá uma cacofonia, né? Não, me chamou a atenção, eu até fiquei interessado em ouvir mais o Felipe, né? Mas independente da escola ser budista ou não, e claro que essa é uma questão, você pediu para ele ser sintético e ele foi, o Lama, né? Extremamente sintético, né? E independente da escola ser budista, a ideia me parece ser escapar do autocentramento, né? Independente se é uma escola budista ou não, porque em muitas escolas e a sociedade nossa, de modo geral, já
nos leva para o autocentramento, e ele está apontando para uma direção de liberação disso, né? Então, achei bonita a resposta dele e interessante a dúvida do Felipe. Fiquei curioso para ouvir ele mais. Fausto, o Lama fez sintético, mas nem tanto, porque a resposta segue. É que imaginei. Primeiro Tá bem. Carol, eu acho que talvez a interferência que dá aqui pra gente seja porque quando alguém fala aqui, como vocês estão ouvindo aí também, aí sai o som que a gente ouve no Zoom e o som aí. Então, talvez se o Jean colocar no mudo o microfone aí, quando alguém estiver falando por aqui, talvez acho que resolva. Vamos testar. Melhorou agora? Nesse momento que tu estava falando, tu ouviu o ruído? Oi, gente do Zoom. Tá dando ruído ainda? Fausto, alguém? A gente tem que cuidar com o microfone, é isso, né? Eu acho que agora é o microfone de alguém do Zoom mesmo. Não é daí, não. Mas o ruído que estava no templo melhorou. Eu sei, Jean, que tem também um jeito da gente colocar no mudo todos os microfones também, todos os outros, mas é mais complicadinho. Bruna, eu tô vendo que a Neuma não tá mudo o microfone dela. Será que não é dela? Pode ser. Todo mundo tá mudo, menos o da Neuma. Pode ser que ela esteja sem querer. Neuma. Entendi. Deixa eu ver aqui. Aí eu acho que por aí, Jean, você consegue colocar no mudo o microfone dela. Apertando aí nessas reticências. A Neuma aqui pra gente, ela não aparece. Talvez ela tenha saído, não sei. Neuma, você está aí? Não, ela tá sem Às microfone. vezes está só ouvindo, né, também. Mas tá bem, assim, tá dando para entender. Só pra gente ir experimentando, assim, né? Melhorar o som. A gente vai voltar para o Lama, então, agora. No bloco 0, ou seja, no mundo convencional, ou no bloco -1, a gente olhar como que as pessoas, enfim, elas podem ter um êxito verdadeiro, a gente vai entender que as pessoas que têm um êxito verdadeiro, elas estão ou no modo que ultrapassa o foco de iniciativas que constroem identidade. Eu penso, bom, eu não vou constituindo identidade, mas não precisa tomar esse, né? E nos ajuda a entender. O que eu vejo é assim, por exemplo, o que eu vejo é assim, por exemplo, na compreensão das 5 sabedorias, ela nos ajuda a entender 5 formas de operação da mente que não são autocentradas, elas não estão baseadas em identidades. E, naturalmente, a gente pode tomar variados tipos de referenciais, não precisa tomar esse, né? Mas, por exemplo, se nós vamos construir uma escola budista e a gente vai construir, ajudar as crianças a avançarem, constituindo identidades, aí eu me retiro. Eu penso, bom, eu não vou botar esforço nisso. Aí tudo bem, aí nós já temos bastante iniciativas que constroem identidades, né? Agora, o João entrou aqui e fez um monte de coisa.
entendimento é que ele fala escola budista e depois uma escola que, contraditoriamente, sendo budista, contribuísse para o fortalecimento da identidade, uma vez que as 5 sabedorias surgem de expressões de não identidade, já que elas surgem da sabedoria, elas são inteligências que estão disponíveis, né? Então, aí me clareou. Não sei se alguém quer comentar. Oi, gente, tá me ouvindo? Dá para ouvir aí? Alô? Dá para ouvir? Oi, dá para ouvir? Sim. Tá com um pouquinho de interferência ainda. Acho que botar o microfone do João aí no mudo, mas melhora pra gente. E aí, se o Jean puder colocar no mudo aí. Quando estiver passando o vídeo, colocar no mudo aqui? Não, só para eu comentar, assim. É que sempre que alguém fala no Zoom, sai o som aí do tempo também. Entendi, vou pôr no mudo aqui para você falar. Tá bem, obrigada. Então, agora parou a interferência. É só complementando que o Luiz, esse tema, né, que ele puxou. Eu estava lembrando aqui de uma vez que perguntaram para o Lama, assim, né, qual era a metodologia das escolinhas do Caminho do Meio, do Instituto Caminho do Meio. E daí ele falou, acho que foi um pouco nesse sentido que ele disse de não ter identidades aí nesse vídeo, né? Aí ele respondeu assim para a pessoa que ele preferia dizer que tinha essa base das 5 sabedorias, mas que era também meio que um combo, assim, né, do que a gente vai aprendendo também com as outras filosofias de Bon, né, e vai integrando. A Waldorf, né, o que o José Pacheco também tem oferecido, né, ele comentou assim, que não tinha identidade nesse sentido, né, não era uma metodologia budista. E era isso, pode liberar o som aí. Eu entendo esse tema como bem delicado, né, aqui na escola, realmente, porque a gente está dentro de um centro budista e a escola fica do lado do templo, né. Então, como eu entendo, é mais assim, da maneira como a gente se relaciona com isso. Então, se o budismo vira também uma identidade estreita, daí ele é mais uma identidade estreita como outra qualquer. Tipo, a pessoa é do Grêmio, a pessoa é budista, e a pessoa, sei lá, o que mais, né. Então, isso tem a ver com essa experiência da visão sectária, né, que ele também falou muito agora no último retiro de primavera, ele tem conversado. Então, isso que o Felipe falou, disso acabar virando uma contradição. Se a gente constrói uma coisa budista, mas se aprisiona nisso, daí isso vira mais uma identidade como outra qualquer, né? Mas se o budismo é um caminho para entender o mundo interno e superar essa experiência limitada, daí isso é uma outra coisa. Então, o budismo é um barco, né? E aí, tanto no contexto da escola quanto fora do contexto da escola, a gente pode olhar para o budismo dessa forma, ou como algo que vai reforçar uma identidade individual, ou como um caminho que vai ajudar a ir além disso. Então, as 5 sabedorias, como elas já estão um pouco no final do caminho, assim, então elas já são a manifestação de algo que a gente não consegue realizar na prática, e isso é um desafio para a escola, né, porque é difícil, assim, mas é um horizonte, então é um exercício, né, mesmo a gente não manifestando aquilo diretamente, aquilo é um norte e aquilo é uma prática. Né. Então também não é negar o budismo, assim, que eu acho que é uma coisa importante, né, mas é a maneira como se relacionar com ele. Aí eu vou rodar, alguém mais quer comentar? A gente precisaria criar alguma coisa que as pessoas entendam de algum modo o mundo interior e desenvolvam uma habilidade de mover a sua inteligência de um modo que ultrapassa o foco pessoal propriamente.
né? Aí nós estamos fazendo alguma coisa. Então, se a gente olhar no bloco zero, ou seja, no mundo convencional, ou no bloco menos um, a gente olhar como que as pessoas, enfim, elas podem ter um êxito verdadeiro, a gente vai entender que as pessoas que têm um êxito verdadeiro, elas estão mais próximas de sabedorias que ultrapassam o autocentramento delas. Então, a chave para elas funcionarem no mundo é isso. Por outro lado, se elas manifestarem uma energia que não depende das flutuações das aparências, das estruturas baseadas em identidades, elas vão encontrar felicidade, vão ter êxito, né? Se não tiverem isso, elas vão ter muitos problemas. E assim, eu não vejo a possibilidade de a gente fazer uma iniciativa que vale a pena, baseada nas sabedorias da roda da vida. Eu acho assim comovente, né? As pessoas fazerem esses esforços, porque a gente coloca as pessoas num ponto da roda da vida, elas seguem girando e vão passar pelos 6 reinos do mesmo jeito, né? Assim. Então as 5 sabedorias são a maravilha das bênçãos dos Budas para os seres, né? Então isso não é uma coisa muito fácil, porque isso equivale essencialmente ao bloco 3. Né? E nós vamos oferecer isso para as crianças, sim, as crianças nem entenderem bloco 0, nem 1, nem 2. Né? Mas eles terminam entendendo, porque eles vão entendendo pelas costas e vão compreendendo de algum modo tudo. Né? No mínimo eles desenvolvem uma curiosidade, assim, aquilo não é uma coisa tão obscura, né? As sabedorias, elas são inseparáveis, né? Bom, e agora? Acho que nem vou comentar, porque ele falou tudo, né? O caminho. Eu vou passar, se alguém quiser comentar. Fausto. Agora a gente tem que abrir, né? Tem que fechar o microfone aí. O João, aliás, né? Obrigado, João. Não, é só porque eu não sei se vocês me entenderam antes, né? Tava querendo dizer um pouco isso que o Lama disse agora, que eu tinha entendido da fala inicial dele, né? Que o ponto não é nem tanto a identidade, mas é o autocentramento, né? Aí, se a gente for capaz de manifestar algo que vá além do autocentramento, a gente resolve o problema da identidade, né? Como se fosse fácil, né? Era isso só que eu não sei se vocês me entenderam da outra vez. Oi, gente. Então, eu acho super interessante porque ele coloca essa questão, né, de que a gente está propondo que as crianças que se consiga trabalhar com essa questão de ultrapassar o foco pessoal, né? A criança, ela está em formação, né? Eu acho que o grande desafio é que existe toda uma formação dessa criança que está criando uma personalidade. Aí ele fala que, né, acho que justamente o grande desafio é porque tem que se propor uma educação a partir do bloco 3, né, que são as bênçãos, a partir das 5 sabedorias, que para entrar, para se trabalhar dentro do bloco 3 é pelas costas, mas aí o educador tem que estar a partir dessa paisagem de bloco 3, não é isso? É o que eu entendo, assim. Então, acho que me parece o grande desafio que o educador ele tem que estar sendo habilidoso o suficiente para mostrar isso para a criança. E aí parece que está o grande ponto aí de como trabalhar isso, né? Não sei. É mais ou menos o que eu estou entendendo, como o Lama está colocando isso para uma reflexão. Ou estou viajando? Então, total. Para ir pelas costas, precisa estar em algum lugar, né? Então, a princípio, no educador,
ou se não no educador individualmente, no mínimo na cultura da escola, né? A escola como uma mandala também, como um ambiente, assim. E só para dizer, assim, que esse é o tema da pergunta da terça-feira seguinte. Assim, tá, então, Lama, como é que a gente faz, né? Se for necessária uma instrução curta para a gente conseguir introduzir as 5 sabedorias no cotidiano como educadores, né? Porque afinal as crianças já estão na nossa frente, como é que a gente vai fazer isso, né? E aí, essa foi a segunda pergunta da terça seguinte, ele comenta sobre isso. Mas com certeza, assim, desde o início, o Lama sempre fala aqui na escola que o ponto é o trabalho interno do próprio professor, né? O educador se autoeducando, criando um ambiente, isso em grupo também, né? A gente em grupo, e criando essa linguagem. Aí ele diz, no mínimo uma linguagem surge, né? Quando a gente está olhando para esses tempos, no mínimo uma linguagem. E essa linguagem já ajuda bastante, assim, porque pensa assim que é como andar numa floresta. Se a gente só sabe a palavra árvores, a gente só vê árvore. Se sabe a palavra cipó, a gente já vê árvore e cipó. A gente sabe a palavra palmeira, a gente já vê árvore, cipó e palmeira. A gente sabe o nome das árvores em geral, a gente já vê muito mais coisas, né? Já sai reconhecendo. E aí, geralmente, a gente sabe o nome, a gente sabe alguma informaçãozinha a mais, assim, isso é tal coisa, tem tal fruta e serve para tal coisa. E a gente já começa a ter um pouco de discernimento, assim, naquele espaço, né? Então, essa linguagem do mundo interno é, no mínimo, uma linguagem. Aí já começa, no mínimo, a virar um vocabulário que ajuda a gente a ver coisas. De outra forma, se nem as palavras existissem, a gente nem veria mesmo, né? Não tem nem linguagem para lidar com aquilo. Então, eu entendo isso como um ponto de partida, mas ali na resposta ele fala de acessar inteligências que ultrapassam o foco pessoal, né? Que ultrapassam o autocentramento. Então, isso tem a ver com visão, né? Com inteligências. Mas ele fala também em nível de energia, né? Se a nossa energia está se manifestando de uma forma que não depende das circunstâncias ao redor, a gente encontra uma base de felicidade. Então, ele está falando essencialmente de êxito. Porque ele diz, eu escutando isso eu entendo, ele quer uma educação que proporcione algum tipo de êxito real para as crianças, que não seja botar elas num ponto da roda da vida e seguir girando aquilo depois, né? Que isso é total perda de tempo. Então, esse êxito real vai vir da onde? Então, daí ele descreve isso, né? Como que tem a ver com esse propósito de educar para a felicidade. Educar para você. Que é... Então, eu tive essa experiência. Então, som louco aí. Essa experiência bem empírica, agora em agosto, de ter ido até o Luiz, que está aí, eu vi que ele está aí, a gente fez o curso juntos lá na Vila Verde, né? Aquela escola transformadoras, e foi maravilhosa a experiência. E para mim foi, além do curso em si ser incrível, foi poder ficar 2, 3 dias, ou até mais, eu fiquei até o fim da semana acompanhando, vendo os alunos, a escola funcionando, tudo, né, ao vivo. E me chamou super atenção o fato de, por exemplo, na hora do lanche, as crianças que vão até a cozinha, que pegam lanche, que levam até a classe, que botam a bandeja, que, né, ajuda as outras a se servirem, depois levam as bandejas sujas para a cozinha. Isso para mim foi tão revolucionário. Então eu já consigo enxergar nesse processo total que está funcionando, né? Que as 5 sabedorias estão ali funcionando na prática e as crianças fazem isso com uma super energia, assim, não parece que seja aquela coisa, né, das escolas convencionais, que saco ter isso. Então eu já vejo funcionando, assim, né? Eu acho que é isso, assim, para mim pelo menos está muito na prática. Não sei, o Luiz está aí também, ele pôde ver isso pessoalmente, não sei o que ele acha. Oi, Luiz! Oi, Estela. Então, concordo, Estela. Não tenho muito mais o que falar, né? Essa visão, né, de que
é super bacana ver na prática acontecendo isso tudo que a gente fala assim, que a gente ouve o Lama falar e que a gente fala na teoria, quando a gente vai e vê na prática isso acontecendo, é super inspirador, né? Aqui, eu estou aqui trabalhando como voluntário na Caminho do Meio há 1 mês e meio. Então, boa noite. Para quem não me conhece, tem tanta gente, tem as pessoas aqui, todo mundo ouvindo. Eu trabalhei no jardim, conduzindo turmas no jardim da escola. E aí eu fiquei ouvindo, né, e pensando em trazer algum exemplo, contar efetivamente, assim, né, da prática, das experiências, do que a gente se colocou para realizar. E nesse ponto, assim, de pensar como ultrapassar o autocentramento, falando de crianças tão pequenas, né, falando especialmente da educação infantil, que é a área onde eu atuei, né, atuo com crianças até 7 anos, e quando essas crianças tão pequenas, né, usualmente a gente veria que elas estão numa fase, assim, de egocentrismo, de, né, total autocentramento, o outro não existe, né, e a gente vê isso em muitas, né, quando a gente vai estudar o desenvolvimento das crianças, vai pegar o ponto onde elas estão, mas aí, na experiência da escola, no maternal, a gente pôde ver determinadas situações, assim, onde as crianças bem pequenas manifestavam outras ações, outras reações, por quê, assim, né, porque na medida em que esse ambiente ou essa cultura, como a Carol trouxe, pode oferecer outras possibilidades e darem um outro nascimento para as crianças, elas mesmas se movimentam e atuam de outra forma. Aí a gente fica se perguntando assim, bom, se elas são bem autocentradas por uma condição do seu estado do desenvolvimento, e sim, né, claro, a gente vê isso estuda isso, mas também se não é o próprio ambiente, a forma como a gente dá um para elas, que elas a gente vai fazer com que elas possam se fixar nesse outras possibilidades. Então a gente vê crianças bem pequenas oferecendo o seu brinquedo, ajudando o amigo, dependendo da situação, que nós diríamos assim, elas são muito pequenas, né? Então eu fiquei pensando nisso, nesse desafio que é a gente trazer essas ideias para colocar em prática, né, desde o maternal, assim, quando as crianças chegam bem pequenininhas, assim, né, e de pensar, então, em acessar essas inteligências, isso que está disponível, essas qualidades, para que a gente também possa dar a possibilidade que as crianças acessem isso também e se manifestem dessa forma, e elas, né, podem ter essa chance, né, assim, então... Só para contar assim, um pouquinho. Eu acho que os praticantes, porque esse tema ele é verdadeiro na escola, mas é verdadeiro para os praticantes de uma forma geral, né? A gente falar sobre as 5 sabedorias, o meu saber de escrever, que é importante, né? A gente precisa encontrar formas de superar essa relação esquizofrênica e tentar agir, se relacionar a partir do lugar que a gente reconhece que é o lugar da sabedoria. Então, acho que para os praticantes a gente tem um roteiro, a gente tem métodos, a gente tem formas oferecidas com bastante profundidade pelo Lama e uma variedade bem interessante de possibilidades. A gente, quando vai estudar a estrutura de blocos, a gente vê que existem pré-requisitos, né? Porque a gente falar em visão, uma mente disfuncional, é uma disfuncionalidade falada. A gente vai falar sobre algo que a gente não tem condição nem de contemplar. Como é que eu vou dar nascimento ao outro? Como é que eu vou acolher o outro? Reconhecer o outro como inseparável da minha mente, da minha experiência? Eu não consigo ver nada disso. É uma confusão, é um discurso. Eu tenho esse discurso, mas não consigo realizar. Isso é o fracasso, isso é o fim do budismo. O budismo, a gente precisa agora mesmo, no canal Rinpoche, para Nirvana, ele está dando exemplos de realização. Isso é fundamental para a gente. Então, a gente
de professores que tenham realização. A gente precisa de praticantes que tenham realização. Então, eu entendo, e é complexo isso na escola, porque talvez hoje, eu não sei exatamente, mas talvez a maioria dos professores hoje na escola não sejam praticantes budistas. Eles não têm formação budista. Eles chegam para receber uma formação, mas não existe a condição deles serem meditantes, por exemplo. Sabe? Essa questão mesmo do mundo interno, eu acho que a gente precisa amadurecer muito, sabe? Não só na escola, mas principalmente na escola, sabe? E acho que a complexidade é como oferecer para o conjunto da comunidade, e não é budista, não se propõe a ser budista, encontrar uma linguagem de oferecer para ele algum tipo de método que ultrapasse a compreensão e se para a gente que a gente tem um nível de compreensão da importância de colocar em prática, temos dificuldade, para aqueles que não têm conexão com isso, talvez seja mais difícil, o que afasta um pouco das nossas crianças essas costas que poderiam ser referência. Então, eu acho bem complexa a nossa situação, sabe, de oferecer uma experiência que não seja repetição das crianças de achar que vão surgir no mundo como alguém, que elas têm que ter sucesso na vida, que elas têm que realizar alguma coisa, elas têm que fazer alguma coisa, afinal de contas, não sei quem fez, não sei quem fez, não sei quem fez. Provavelmente a gente vai repetir esse modelo. Eu acho que a gente, para subverter isso, a gente vai precisar criar novas formas, sabe, para envolver pessoas que não são budistas. João Vale, a gente está com crise de identidade aqui. Perdeu a câmera. Não sei se o áudio vocês escutam. Pronto. Jean Vale. Pronto, voltou. Eu queria comentar um pouco essa fala do Felipe, assim, desse desafio, né, entre a linguagem e como isso se manifestar em nível de ação, e também esse desafio que é trabalhar um universo tão rico, assim, profundo, e que demanda um acúmulo de prática de introversão mesmo, né? Dessa capacidade de olhar para dentro, de olhar para si, de se relacionar com esse mundo interno, no momento em que tu já está em ação também, né? Eu acredito que no futuro, em algum momento, seria muito interessante a gente ter processos formativos anteriores, assim, paralelos. A pessoa está fazendo faculdade, está fazendo estágio e já pode participar de uma formação estruturada, né? As escolas Waldorf têm essa abordagem, por exemplo, eles têm um curso de formação de 4 anos, que, claro, enfim, o trabalho com o mundo interno vai muito além do que 4 anos. 4 anos parece pouco ainda, mas ainda assim é um processo que transforma, né? E a gente ainda não está nesse ponto, assim. Então, isso é um horizonte que eu considero, em médio prazo, uma coisa que a Sangha poderia olhar, assim, né? Que é muito bonito. Mas agora, nesse momento, eu estou atuando nessa parte da formação dos professores desde que eu cheguei aqui, né? E eu vejo que, efetivamente, existe um processo de transformação que é desencadeado, que vem desse lugar, dessa cultura, né? Então, mesmo que as Elas pessoas são manifestações do Buda primordial, Samantabhadra. Não cheguem necessariamente com um processo formal de conexão com o budismo, ou com um acúmulo de prática, de estudo e uma apropriação do roteiro, né? Mas elas acabam entrando num ambiente no qual aquela linguagem está presente. Daí, daqui a pouco estão entendendo o que é responsividade, estão entendendo que reagem de forma automática, minimamente, né? Ouviram o canto do passarinho em algum lugar
e entendem, existe felicidade condicionada e felicidade genuína. Isso é diferente, existe responsividade, existe reagir de forma automática, existe a possibilidade de parar e escolher uma reação ao invés de agir de forma automática. Então, tudo isso vai funcionando como se fosse uma espiral, assim, quase o ralo da pia, assim, uma pessoa vai girando ali e aquilo vai gerando um nível de convergência, né? Então, isso vai desencadeando transformações tanto na equipe e que acabam indo pelas costas mesmo. Então, agora a gente está numa etapa que chegaram professores novos, assim. Mas aqui já tem a Tati, né? Eu lembro da Tati, ela chegou na escola, ela não era budista, né? Agora ela está aqui e acompanhando várias coisas. Então, tem um processo de transformação que acontece, né? Então, também fiquei pensando na Lorena, que chegou esse ano na equipe, está trabalhando com o Jean, talvez o Jean possa falar. Mas é bonito de ver, porque ela acabou de chegar, ela já chega num lugar, aí tem professores que chegaram agora e estão aprendendo a meditar com as crianças. As crianças na escola ensinando os professores. E aí esses professores que chegaram há pouco têm muitas colocações, assim, eles falam bastante desse lugar, né, de como eles já veem algo operando diferente, como as crianças resolvem os conflitos, como as crianças observam o que elas estão sentindo, como as crianças respiram fundo e conseguem se expressar de outra forma, né? Como elas já têm um acúmulo de prática de meditação, principalmente as maiores. Então, a Lorena falou isso da roda, né? Então, todo início de tarde, no início do turno, as crianças sentam e fazem uma roda, não necessariamente sentadas, às vezes elas cantam e brincam, né? Mas a roda é como se fosse uma tecnologia também para a gente harmonizar o grupo e depois a gente senta e medita. E aí a Lorena dizendo o benefício que isso era para ela. Então, tem um benefício para as crianças, mas ela, como professora nova, também se beneficia. Ela disse, às vezes eu saio de casa, estou carregando as coisas comigo. Eu entendo na teoria, em outras escolas e na faculdade, eu aprendi que o que eu trago de casa tem que ficar da porta para fora. E quando eu entro na sala, eu tenho que estar com a minha identidade profissional, digamos assim. Só que não existem dispositivos para o professor girar essas chaves. Ele não tem apoios, assim, não tem tecnologia para essa chave virar. Então, é como se a roda funcionasse como esse apoio, né? Ela participa da roda, na roda tem conteúdos que lembram ela, de forma artística, o que está sendo trabalhado naquele bimestre, né? Então, as canções vão remeter a isso. E aí ela senta e medita, então ela no mínimo respira fundo, no mínimo ela equilibra a energia, e isso ajuda a não virar só uma teoria, ela deixar o que estava fora da escola para fora, né? Então isso é um dispositivo que ajuda na prática a essa chave virar e ela se conectar com os referenciais que vão ser usados ali naquela tarde. Então isso acho interessante destacar porque isso vale para ela e vale para as crianças, né? De alguma forma. Então, esse estudo da escola acumulado, né, de como incorporar isso na prática, então, por exemplo, o próprio trabalho de planejamento dos professores, como tem um planejamento anual, aí tem eixos temáticos por bimestre em cada sabedoria, então ele não vai planejar um trabalho pedagógico separado do estudo da sabedoria, ele precisa estudar a sabedoria para fazer o planejamento pedagógico, então tudo isso são estruturas que vão costurando isso, né? Para que essa visão acabe sendo traduzida na prática. É só alguns relatos, assim. Eu de novo. A proposta desse grupo aqui também seria disponibilizar algum material, Carol, enfim, quem está à frente de organizar um pouquinho esse grupo, alguma coisa, para além dos vídeos do Lama, alguma coisa que a gente pudesse ler, enfim, eu teria interesse. Um material escrito para estudar? Alguma coisa, não sei se vocês dão algum material para os professores novos, né? Que você falou, tá vindo muita gente nova. Se tem um material específico para educadores dentro da metodologia, dessa metodologia.
Então, Estela, a princípio, o propósito desse grupo seria a gente ir estudando esses vídeos do Lama e talvez a gente até gerar novos materiais, assim, né, a partir desses ensinamentos que eu trouxe agora. Mas a escola, sim, tem materiais, né, e a gente tem essa demanda de estar sempre produzindo materiais para essa formação continuada da equipe. Então, a gente pode conversar, assim, sobre essa possibilidade de como a gente fazer isso, né, estudar esses materiais estão disponíveis aqui. Não era exatamente o propósito desse grupo nesse horário, né? Que a gente foco desses vídeos. Mas aí a gente pode ver como fazer isso. Não, tranquilo. Tá ótimo, assim. E aí, pelo horário, né? Eu acho que a gente precisaria continuar na próxima quinta. Então, não sei se alguém mais quer comentar alguma coisa. Aí a gente faz uma rodada e depois faz a dedicação. Eu estava aqui sugerindo, a gente tem usado essa conversa apreciativa, né, onde a gente, de pequenos grupos, vai somando e vai construindo, né, um processo de construção coletiva, né. Eu estava perguntando aqui se o Zoom permitiria a gente fazer grupos. Por exemplo, se somos um total de 50 pessoas, a gente faz 10 grupos de 5, por exemplo. A gente teria 10 grupos, os grupos conversam a partir de uma pergunta ou de algum tema, ou de algum item, enfim, tem vários métodos. E a partir daí a gente veria todo mundo junto, cada grupo relatando, a gente teria nesse exemplo 10 relatos, e a partir daí a gente tem uma conversa, sabe? É porque você vê, a gente está aqui há algum tempo, quantas pessoas falaram? Então aqui a gente falou 4 pessoas, 5, 6 pessoas, né? Então talvez fosse uma forma, só comentei isso, a gente tem usado essa abordagem apreciativa em vários momentos. Ô Bruna, a Carol falou que você tem uma experiência nisso? Oi. Oi? Agora sim. Pois é, Luiz Felipe, eu acho que tem como a gente fazer sim. Assim, pela ferramenta do Zoom, daria para a gente se dividir aqui. Agora, eu acho que vai ser complexo, né? Estou pensando aqui, como que a gente vai se dividir para, por exemplo, para ter vários acessos, ou seja, ter vários notebooks aí, né? Porque, vamos supor, tem 5 grupos aí, teria que ter pelo menos uns 5 celulares, ou 5 notebooks entrando na conta do João Vale, né? Que é a que a gente está usando pelo Zoom. E daí a gente pensar isso, né? Para poder rolar essa interação da gente que está aqui no Zoom com vocês daí, né? Ou então fazer de grupos separados mesmo, né? Tipo, alguns grupos de pessoas que estão se encontrando aí e aqui dentro do Zoom a gente se organiza também. Mas eu acho que não é a ideia, né? A ideia é mais a gente ter essa troca até com vocês que estão aí, né, vivendo, né, a experiência da aldeia e da escola. Então a gente teria que pensar junto e pesquisar, né? Tentar também, talvez, fazer um teste para ver se rola. Acho uma boa ideia. Eu acho que, no mínimo, para começar, a gente pode se apresentar, né? Aí cada um fala da onde veio, com quem está trabalhando, porque isso já dá um nascimento também de grupo, né? Da gente ver todo mundo, tem algumas pessoas que a gente não conhece aí também. Daí, acho que a pessoa se apresenta, já fica mais fácil para ela participar também. Então, uma alternativa. Com certeza. E a gente vai aprendendo também, né? Assim, é novo também a gente usar essas tecnologias assim, né? Então tá tudo bem. Carol, tem alguns comentários aqui no chat, não sei se está dando para o Jean acompanhar daí, então eu vou ler daqui. Tem 2 comentários. É por escrito, né? Aí o Paulo Portela, que escreveu assim: não sei se a pergunta é pertinente, mas se na experiência de vocês, ao college, o Lama Santen sempre comenta sobre essa questão, mas eu não tenho muitos conhecimentos sobre isso.
Então, ele está pedindo para vocês comentarem um pouco. Aí depois vem a Maura Carneiro. Comentou assim: eu tenho adotado essa metodologia de meditar sempre que nos reunimos em reunião pedagógica. Ajuda a trazer uma conexão com o momento e aos poucos vamos introduzindo essa parada, que se torna uma ferramenta. Mas é um desafio, como o Luiz comentou, inclusive para mim. Então, tinha esses 2 comentários aqui. Fala, Fausto. Desliga o microfone aí. Aê, valeu. Não, é muito boa a sugestão do Luiz, né? Talvez a gente pudesse usar alguma coisa como o Skype, alguma ferramenta em paralelo, assim, né? Para montar essa dinâmica das conversas apreciativas. Não sei se é loucura demais, mas talvez possa funcionar. A gente se reúne em paralelo, esses grupos no Skype, e compartilha os relatos dos grupos aqui no Zoom. Talvez seja possível. O Skype é bem popular, né? É isso. Sim. Acho que é uma possibilidade também, né? A gente usar. Ih, eu acho que tá dando interferência. Agora foi. A gente usar várias tecnologias também pode. Talvez o Zoom não vai abarcar alguma coisa aí que a gente queira fazer. Mas, assim, da experiência que eu tenho, que também não é de muito tempo, é de pouco tempo, né? Mas da pouca experiência de acompanhar as comunidades online, e até esse conselho do Lama mesmo, de quanto mais a gente simplificar, melhor. Eu acho, assim, uma boa a gente tentar o máximo possível focar, assim, numa, né, e ver, tentar resolver tudo ali. Daí, se a gente não conseguir, a gente vai tentando fazer esses malabares, porque depois, assim, pode ser que dê um pouquinho mais de trabalho para a gente juntar o material, daí montar esse arquivo, né, o Paulo comentou do college, hoje mais cedo eu estava falando com a Carol, que também esse trabalho que a gente está fazendo aqui já é um material que a gente vai aproveitar para o college, com certeza, né? As transcrições, os vídeos, esse sonho que o Lama tem de fazer a plataforma digital, né? E disponibilizar isso de uma forma educativa. Então, quanto mais a gente puder otimizar no uso das tecnologias e nesse trabalho, acho que a gente aproveita melhor, né? Mas com certeza tem de um tudo, assim, de tecnologias que a gente pode recorrer. Se uma não der conta, uma outra vai. Bem lembrado, Fausto. Eu não sei se eu para quem olho. Eu tô confuso. Tá. Pois é. Não, eu concordo, eu acho que isso que a Bruna falou é interessante, porque tem esse desafio também que o Luiz Felipe comentou, que é a gente está aqui conversando enquanto sangha, mas a gente está falando de coisas que vão envolver pessoas que não se enxergam como praticantes budistas, e que talvez não entendam essa linguagem que a gente entende. Então tem sempre esse desafio de traduzir isso que a gente está conversando aqui para uma linguagem mais laica. Mas é como se fosse uma armadilha mesmo. No fim, tudo vai convergir para a prática. Mas é claro que toda essa conversa ela diz respeito a ações pedagógicas em qualquer nível. Isso naturalmente inclui o college. E inclui também um amadurecimento que vai acontecer nos próximos anos, que é a escola ter as séries de cima, assim. Segunda parte do ensino fundamental e o ensino médio, que envolvem que do ponto de vista do currículo envolvem uma complexidade maior, porque, quer dizer, não sei se maior, mas assim, da maneira como eu vejo, toda a discussão acumulada que já existe na escola sobre educação infantil e sobre o primeiro ciclo do ensino fundamental, ela, por exemplo, toda a discussão sobre criar as paisagens adequadas, sobre condução por energia, tudo isso continua valendo para as pessoas mais velhas, só que tem outras reflexões que precisam entrar, por exemplo, como integrar isso com o currículo formal, com, enfim, estudar matemática, estudar ciência, essas coisas. E, enfim, mas sempre partindo de uma base desse tipo. O que eu chamei de armadilha seria mais ou menos isso,
a gente vende isso como uma maneira, como assim, educar para a felicidade ou como gerar um mundo melhor, mas no fundo o que a gente está querendo mostrar é que esse mundo não dá certo mesmo e o que a gente precisa fazer é operar a partir de um lugar que é fora desse mundo. E paradoxalmente essa é a maneira de ter sucesso nesse mundo. O próprio Lama falou isso agora. Porque todas as conversas sobre quando as últimas vezes que eu tenho ouvido o Lama falar sobre o college, ele tem falado nesse sentido, sobre como trazer os jovens depois assim, num período assim pós-ensino médio, principalmente, no sentido de dar uma perspectiva mais ampla para o que eles vão fazer no mundo depois que eles terminaram a formação escolar deles. Então, assim, construir um mundo melhor, de alguma forma com mais sentido e tudo, mas no fundo é isso, é mostrar para as pessoas que operar a partir das identidades convencionais não funciona. De tanta desformação, entendeu? Assim, a partir do momento que a gente acredita numa formação diferente, eu acho que pode ser que nossos alunos nem precisem de, né? Assim, eu fico imaginando assim, uma formação mais ampla, né? Um fundamental, um ensino médio, uma visão lúcida. Uma criança sai com 17 anos, né? Sabendo construir bolha, destruir bolha, né? Percebendo que tudo é, né, impermanente, etc. Isso é super valioso. Então, assim, o college só vai ser um oitavo superior, porque isso já sabe. O Lama está falando para os alunos que se formaram com ele, assim, nós, né? Mas se a gente está apostando, acho que já é outra coisa. O Lama nem consegue alcançar, sabe? Porque já vai ser outras crianças. Nossas crianças do jardim, por exemplo, né? Elas vão se formando, elas já estão com um olhar diferente, né? Pois não, eu me lembrei de um outro detalhe que nessa conversa sobre o college, por exemplo, uma coisa que eu ouvi o Lama falar várias vezes é isso, é como a gente isso é uma reflexão que talvez diga a respeito mais especificamente ao ensino médio e a esse projeto do college, que é essa ideia de que quando a gente fornece conhecimentos técnicos, ou mesmo quando a gente desenvolve habilidades, se a gente quiser usar uma linguagem um pouco mais moderna, a gente, em geral, isso está inserido dentro de uma perspectiva de sucesso profissional, ou alguma coisa parecida com isso. Então, as escolas mais ou menos esperam que se os jovens aprenderem um certo conjunto de coisas, eles vão se tornar bem-sucedidos no mercado de trabalho, ou mesmo numa visão, por exemplo, da educação democrática, eles vão se tornar assim cidadãos melhores em algum sentido. Mas tudo isso ainda é uma construção de identidade dentro dessa conversa que a gente está tendo. Mas ainda assim, o que eu tenho ouvido o Lama falar é que ainda assim a gente não vai abandonar a formação das identidades, mas todo o conhecimento, todas as habilidades que vão ser desenvolvidas, tudo isso vai continuar existindo, mas dentro de uma perspectiva diferente, não como caixas em que a gente entre, ou como roupas que a gente vista, mas como ferramentas que a gente pode portar e usar no momento que for adequado a partir de uma visão ampla. E então, ou seja, assim, no contexto que a gente está conversando hoje, a partir de uma visão impessoal, que é a visão das 5 sabedorias, as ferramentas todas podem se tornar braços diferentes para gerar benefício. Então, no fundo é isso. Talvez isso nem necessite que, por exemplo, o currículo de uma coisa dessa seja extremamente diferente do currículo de uma escola tradicional. Pode ser também, pode não ser, mas o ponto é que o lugar na mente das pessoas onde isso entra é diferente. Vamos fazer uma última rodada online. Quem está online quiser falar.
para a gente fazer a dedicação daqui a pouquinho. Vânia, tenta desmutar o teu microfone aí, tirar o mudo. Tirei. Isso. Dá para me ouvir agora? Tá. Pronto. Eu sou de Maceió, aqui em Alagoas, e eu estou há pouco tempo participando da Sangha, né? Eu tive recente no retiro com Lama, em Pernambuco, e me causou sempre impressão, porque eu vi o vídeo do Lama no YouTube, e sempre me causou impressão como é que ele faz esse trabalho com a escola, porque eu já fui professora de ensino fundamental e trabalhei com educação religiosa. E era complicado porque eu já tinha, minha família é católica, e o cristianismo aqui é muito, né, uma raiz forte. Então, quando eu fui ensinar, dar aula de religião, então você chega na escola, você não pode trabalhar uma outra coisa. Eles ficam quase que impondo, a coordenadora, né? O trabalho assim, o que é que você trabalha? Eu digo, não, vou falar sobre religião, coloca que existe. E sempre me encantou o budismo, entendeu? Porque era aquilo que eu assim, eu achava mais próximo, porque eu trabalhei em escola de periferia, assim, né? Porque o nível de violência é muito alto. E as crianças eram muito agressivas. E eu não sabia a prática de meditação, não conhecia, mas a história do Buda sempre me encantava. Aí eu achava aquilo o mais light, assim, mais tranquilo para trabalhar. E aí, só recentemente, eu mesmo precisei buscar meditação, e por acaso me deparei que era aquele budismo que estava me fazendo praticar de uma forma que estava ajudando a minha saúde, no meu trabalho, que eu saí da educação, fui trabalhar com a saúde pública, também é um ambiente bem tenso. E aí apareceu essa oportunidade, eu digo, nossa, a chance de... Eu nem acreditei. Vou descobrir como é que isso funciona, passar isso para as crianças, deve ser maravilhoso. Né? Porque você é um aprendizado junto mesmo, porque isso, assim, você é professor, tem uma linha, né? Tem uma metodologia, assim, e nem imaginava, assim, que seria capaz, e quando você falou de exemplo, tem uma pessoa que falou um exemplo da escola, e como eles se organizam, que fazem, que é uma prática, né? Pegar comida, levar bandeja e tal. Então, achei maravilhoso, estou super encantada. Agradeço muito. E essa oportunidade. Gratidão. É isso. E vocês também jogam as palavras assim, mesmo que vocês já são, imagino que já tem uma prática há um bom tempo, e estão com o Lama aí pertinho, né? É um privilégio. Mas vocês jogam as palavras de um modo bem compreensível para quem é iniciante, sabe? Eu achei ótimo. Não tive dificuldade de acompanhar. Eu também que eu sou, assim, não pode dizer que é fã, né? Não sou fã, né? Eu acompanho muito, sou aprendiz, assim, do Lama nos vídeos, então acho que também ajudou. É isso, mas agradeço. Que legal. Bonita a tua experiência. Eu acho que a gente vai encerrar. Na próxima quinta a gente segue, pelo horário. É na próxima já? O Alan Wallace? Isso. Então, na próxima quinta não tem estudo. Mas a gente pode fazer na sala de meditação. Vai ter gente dormindo. Ah, a gente pode fazer na escola. Tá. O que não dá mesmo é na outra quinta, né? Na quinta seguinte. Então, a gente conversou agora que com a organização da a mandala dos eventos do Caminho do Meio, aqui representada. E vai ter retiro do Alan Wallace a partir do dia 12, né? Aqui. Então, na próxima quinta, a gente vai se organizar provavelmente numa sala da própria escola. Então, na próxima quinta ainda vai ter estudo. Na quinta seguinte, daí a gente vai fazer uma pausa por causa do retiro com Alan Wallace. E aí, na outra quinta, a gente retoma. Daí, no grupo de WhatsApp, vai estar tudo explicadinho também, tá? Então, vamos fazer a dedicação? Os méritos desse encontro se expandam e toquem a todos.
de um Mestre Universal da Paz e da Compaixão, Sua Santidade Dalai Lama, juntamente com todos os mestres de todas as tradições espirituais, tenham longa vida. Que todos estejam a salvo de gerar pensamentos negativos, o obstáculo mais destrutivo. Que esses pensamentos nunca surjam em nossa mente e que todos os espíritos também estejam vivos. Boa noite.